O presidente Lula participou há pouco de um evento com professores, estudantes e pesquisadores. Em seu discurso, voltou a atacar Jair Bolsonaro, atribuindo a ele fake news. Que a gente tem uma fábrica de mentiras que nesse momento está com as portas mais ou menos fechadas depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país, porque esse governo não sabe trabalhar com a verdade. E criticou os trabalhos informais. Trabalho intermitente, bico e biscate não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social, para que em momento de incerteza ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Por fim, Lula parece ter mudado de ideia em relação à classe média e defendeu o apoio do governo a essa camada da sociedade. É preciso que a gente atenda a classe média, porque no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. Porque como ela ganha 8, 9, 10 mil reais, ou seja, não tem casa popular para ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados. A gente não faz uma casa maior, ele também não pode comprar. Ele fica órfão de pai, de mãe e de governo. Nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que a economia desse país. Então, sobre as falas que destacamos há pouco aqui do presidente Lula num evento, ele voltou a atacar Jair Bolsonaro, criticou mais. Vamos à análise aqui então, dos nossos comentaristas. Thiago Pavinato, começo com você para ver. Verborragia, logorreia são sinônimos do discurso de Lula. Logorreia é bonito porque parece uma diarreia de palavras. É uma diarreia discursiva. É isso o que a palavra diz, é isso que Lula faz. Coitada da classe média. Você aí que é da classe média, tenho pena de nós. Porque ele diz o seguinte: nós temos que cuidar das pessoas da classe média, entre aspas, ele diz isso. Bom, se ele vai cuidar das pessoas da classe média da mesma maneira que ele entregou a picanha, da mesma maneira que ele deu isenção para quem ganha até 5 mil por mês, da mesma maneira que ele subiu o salário mínimo de acordo com a inflação, com as perdas reais que o dinheiro teve e com o produto interno bruto, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele criou a âncora fiscal, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele terminou os projetos que ele começou no governo dele, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele tem cuidado da racionalidade econômica desse país, a classe média só pode ter uma certeza: de que ela vai deixar de ser classe média e ela vai ser cuidada pelo governo federal, sim, mas através do Bolsa Família e da sua miserabilidade. Porque o Lula de fato é o pai dos pobres. Ele é um pai. Eu não diria pai é uma coisa assim, é muito pequena perto do que ele é. Ele é o criador de pobres. Ele multiplica pobres. Ele trabalha para a pobreza geral da nação. Então ele cria, ele é o pai dos pobres no mesmo sentido que Deus é nosso pai, porque ele cria, ele multiplica a pobreza. Então a classe média, tome cuidado, que se você vai ser cuidado por Lula, vai ser cuidado pelo Bolsa Família. Outra coisa que eu fico pasmo é ele falar: biscate não é trabalho. Mas sobre esta frase eu não vou discorrer, porque ainda não são nem 19 horas e eu seria tirado do ar definitivamente da televisão brasileira. E por fim, quando ele diz que ele fala de fábrica de mentiras para se referir ao inimigo ou aos inimigos ou aos moinhos de vento, na verdade, Paulo, quando fala de Pedro, fala mais de Paulo do que de Pedro. Fábrica de mentiras é este senhor que aí está, falando tudo impunemente, falando tudo porque o jurídico da oposição não vale nada e não vai em cima dele da mesma maneira que ele vai em cima da oposição, da mesma maneira porque a AGU do Bessias, a Advocacia Geral da União, tem lá a Procuradoria da Democracia, que é contra a desinformação, mas houve desinformação atrás de desinformação e não faz nada, não faz absolutamente nada. E por fim ele fala algo muito revelador. Porque quando a gente fala demais, dá bom dia a cavalo, o Lula também, quando ele fala demais dos outros, ele revela muito sobre ele. Quando ele está acusando os outros de serem fábricas de mentira, ele diz o seguinte, entre aspas: esse governo não sabe trabalhar com a verdade.
Fecho aspas. De fato, um ato falho, que diz mais sobre ele do que qualquer outra coisa neste mundo. Bom, e hoje Lula enalteceu a classe média, mas em abril do ano passado ele havia criticado a ostentação. Vamos relembrar. Nós somos um país em construção. Nós não somos um país pronto. O país está pronto para 10% da população. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares. Não, eu quero morder essa mesa. Eu quero morder essa mesa aqui. Eu vou embora, porque não dá para ver uma coisa. Um senhor que não viaja de voo comercial. Vitor, o que é básico nós vamos ver? Você já me deu carona no seu jato, no seu private jet? Nunca. Com charutos Partaga número 4, tomando uísque de 2.000 a garrafa. Você já virou pra alguém e falou que é um sem palácio? Não dá, eu vou parar aqui porque vai ser perigoso. Fala, Dantas. O sujeito usa um relógio de R$80 mil, um da coleção. Olha só, prestem atenção nesse discurso, foi muito bom a produção exibir esse discurso dele, porque é justamente o discurso de um sujeito que quer empobrecer a sociedade. Ele não está falando assim, olha, a gente tem uma classe média e eu quero que essa classe média ela ostenta e eu quero que o pobre ostente tanto quanto, porque eu quero uma sociedade próspera. Não, o raciocínio é inverso. Eu quero que a classe média empobreça para que não tenha diferença. Para que seja todo mundo dependente do Estado, dependente do Bolsa Família. É bom lembrar que na lista per capita, de rendimento per capita, o Brasil está na 63ª posição em relação ao resto do mundo. Ele falou, na Europa não é assim. Mentira. A média de rendimento, a média de salarial, a média de riqueza desses países da Europa é muito mais alta do que a do Brasil. Então, assim, é uma mentira descarada, é uma manipulação do discurso e pior, esse discurso ele tá absolutamente alinhado aos princípios mais básicos de um regime comunista. Basta olhar o que está acontecendo na Venezuela. É importante empobrecer todo mundo. Os ricos ficam só um grupinho dos amigos, porque também quem estiver fora, né, tem que empobrecer também. Não pode participar do clube do guardanapo, não. Eu queria muito que o Lula fizesse, em vez de reinaugurar Minha Casa Minha Vida, lançasse uns programas assim, olha, Minha Palestra Minha Vida. Porque ele precisa ensinar o povo a ganhar $200 mil por cada palestra, querido, né? Por palestra, o sujeito ganhava $200 mil, acabou, inclusive não dá mais palestra, não sei o que aconteceu, depois da Lava Jato não deu mais palestra. Ele ganhava $200 mil por palestra, ele precisa compartilhar esse conhecimento com o resto da sociedade brasileira, como ganhar $200 mil por palestra, R$1 milhão por palestra. Ele precisa fazer um programa tipo meu
meu garoto, minha vida, meu Ronaldinho, minha vida, meu filho, minha vida, para mostrar, botar o Lulinha, para ensinar como é que você consegue deixar de ser um monitor de zoológico ganhando um salário mínimo e passa a ter uma empresa que contrata com empresas concessionárias do governo, do Estado, e consegue, em poucos anos, ter uma movimentação bancária de mais de 300 milhões de reais. Ele precisa ensinar, compartilhar esse conhecimento e transformar isso em política pública. O Lula ganhou em palestra 27 milhões de reais. Então, assim, tem que parar de fazer programa para pobre, tem que fazer programa para o pobre enriquecer. Isso é uma vergonha, quá. Zé. Pois é, olha, é um discurso contraditório ali. Hoje, nesse discurso lá no Palácio, eu estava lá, ele falava ali numa classe média que ganha 10 mil reais e citou, inclusive, habitação, dizendo que há um programa popular, né, para os pobres e que há a possibilidade de moradia para ricos e a classe média não. E ele fala em classe média ali 10 mil reais. 10 mil reais não é a classe média no Brasil. Classe média no Brasil é antes dos 10 mil reais. Ele dá uma demonstração de que está perdido ali. Mas ele sabe muito bem lidar com essas classificações. Vou citar um exemplo aqui, que é chamado aqui, ironicamente, de golpe da canetada. Lula acabou com 15 milhões de famintos no Brasil, sabe através de quê? De uma canetada. Ele mudou o conceito. O conceito antes de miserável era os que tinham renda até 130, 140 dólares mês, né? E aí ele mudou a família, né? Per capita na faixa aí de 60. Aí ele mudou esse conceito, reduziu, e aí o que aconteceu? Muita gente saiu da linha da miserabilidade, quer dizer, ele não deu alimento a ninguém, não deu renda a ninguém e tirou várias pessoas. Esse conceito que ele está dizendo aí, ele é impróprio para o ser humano. O ser humano, a característica dele, toda a humanidade, é de progredir sempre. E isso é o que explica tudo o que vemos em volta. Essa TV, tela plana que você assiste, de alta resolução, a internet, tudo é motivo desta inquietação humana que Lula combate. Se não houvesse esta inquietação, que é natural, o ser humano quer sempre mais. Se ele consegue um avião, ele quer um disco voador. É natural. Se não, senhores, nós estaríamos andando de cavalo. O ser humano, nossa, resolvi meu problema de transporte. Dominamos o cavalo, nós temos um cavalo. Aí depois alguém, não, uma charrete. Para que charrete? Para que carroça? Nós temos o cavalo para andar. Não, a carroça, tá. Então vamos parar por aí que nosso problema de transporte está resolvido. Pronto. Não teríamos carro, não teríamos caminhões, ônibus, nem avião, nem nada. Quer dizer, o ser humano é assim e pronto. E sempre vai para frente. E outra coisa, nós somos únicos. Deus nos fez seres humanos únicos, com sua própria luz e com seu próprio mistério a desenvolver, né? Não é igual, não pode ser igual. A Europa, aí voltando para números, né, tem costumes diferentes do nosso, consumo diferente. O europeu não gosta, por exemplo, o londrino não gosta de comprar carro. Por que ele não gosta? Porque ele tem um meio de transporte bom, tem uma linha de metrô maravilhoso. E para que ele comprar 4 carros numa família que tem 4 pessoas? Aqui no Brasil não existe isso, a classe média compra 4 carros. Por quê? Porque não tem como a classe média ir para o trabalho de metrô. Não existe metrô. Brasília, capital federal, tem uma linha de metrô deficiente. Então, assim, nós temos a nossa própria individualidade e somos únicos e somos, sim, graças a Deus, sem limites que o Lula quer colocar. É preciso ter limite. Não precisa, não. É preciso acabar com limites e ir em frente. Ele falou de Bolsonaro mais uma vez, né, Pavê? Óbvio, claro. Se ele não falar do Bolsonaro, ele não existe. Ele não existe. Eu queria mudar de pauta porque essa frase dele, biscate não é trabalho, está me incomodando. Isso me chama, assim, fala assim, comenta essa frase do Lula, biscate não é trabalho. É uma tendência, viu, Pavinato?
Eu estou evitando, é uma tendência mundial e o futuro, todos nós seremos patrões de nós mesmos. Exato. Não, mas eu fico muito incomodado com isso porque ele não tem ideia disso. O Lula, por exemplo, ele é um palestrante, né? Ele é um ex-presidente. Se ele vai fazer uma palestra, ele faz o quê? Não é um trabalho fixo. Dentro do conceito dele, isso é um biscate. Né? Dentro da definição do dicionário. E eu fico... O que mais me irrita e me revolta é a seguinte questão. Ele promete coisas. A única coisa que dá para depender da proteção da classe média é o que eu falei. Ele vai empobrecer, será, a classe média, para deixá-la enquadrável na categoria de pessoas que podem receber o Bolsa Família, porque também as pessoas que recebem o Bolsa Família, elas não estão em bons lençóis. Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico e ele disse o seguinte, ele disse que não vão existir despesas que não estejam lastreadas em receitas. Pois bem, não vai ter receita sem lastro, não vai ter despesa sem lastro em receita. Quando esse governo entrou, já criou 13 ministérios. Jogando por baixo, se cada 13 ministérios novos tiver 1.000 empregados, a gente já está falando de 13 mil empregos diretos. A gente já viu esse governo gastar tudo o que podia para fazer os seus candidatos na Câmara dos Deputados e no Senado. Então é o seguinte, mais vale um ministro em Brasília do que um pobre com casa própria, do que um pobre com família, que é isso que parece. Porque você chega, já cria todas as despesas que não poderia criar e na hora de atender as promessas, na hora de proteger o povão, na hora de aumentar o salário mínimo, na hora de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, na hora de fazer o Bolsa Família, na hora de cuidar dos mais necessitados, vem o secretário da Receita e fala, não vai ter mais despesa sem receita. E como é que se obtém receita? Com imposto. A gente tem o plano da âncora fiscal? Não, não tem. A gente tem um plano para ter receita? Não tem. O que a gente tem é uma previsão de déficit para esse ano que já está subjugada e que a gente não sabe quando é que vai ter receita para cuidar desse monte de gente que o Lula mente.